Então hoje a gente vai ver como é que a gente resolve esse caso, né? Para a gente introduzir aqui de maneira mais objetiva a questão da resolução da equação de Schrödinger quando você tem mais de uma partícula envolvida no seu sistema, que é o caso, digamos, que praticamente todos os casos interessantes são assim, né? Em alguns casos, como no caso do átomo de hidrogênio, tem duas partículas já, né? O próton e o elétron. Aí a gente faz uma redução aí de coordenadas e resolve um problema de uma partícula só. Mas, em geral, a gente vai ter sistemas de mais de uma partícula e a gente quer só se familiarizar com as notações aqui da equação de Schrödinger nesses casos. O caso da partícula na caixa em três dimensões é isso aí, né? Uma partícula numa caixa em três dimensões, que significa que a gente tem um sistema cúbico, né? No caso mais simples, no qual a gente tem uma caixa, né? E essa caixa tem uma dimensão dada pelos lados dessa caixa que tem arestas de tamanho que a gente costuma chamar de A. Né? Então, as arestas da caixa são todas iguais de tamanho A. Então, a gente tem uma caixa cúbica, no caso mais simples. Tá? A generalização disso para caixas não cúbicas é relativamente fácil. A equação de Schrödinger em uma dimensão para a partícula na caixa, né, ela tinha a característica, né, de que o potencial V de x era igual a zero, né? Isso aqui era na partícula na caixa unidimensional para x entre 0 e a, e o potencial vai para infinito no exterior da caixa, né? V de x é igual a infinito, né? Ou seja, para x menor do que zero ou não, e, né? E x maior do que a. Então a gente vai ter a mesma situação aqui, a diferença é que isso aqui vai ser uma condição que vai valer nas três dimensões do espaço, né? Então a gente tem coordenadas x, y e z da caixa, então agora a gente pode botar isso aqui dentro de um eixo coordenado. Então x, y e z. E agora para cada uma dessas coordenadas vai ter uma condição desse tipo, né? Então a gente vai ter que o potencial ele é nulo. Então v de x é a mesma coisa para lá em cima, né? V de x é igual a zero no intervalo de x até zero e a. V de y, perdão, esse pode colocar, né? A gente tem que o potencial agora o potencial ele é dependente de uma coordenada que é uma coordenada tridimensional. Então agora a gente vai escrever um vetor x, ou seja, a gente tem um potencial que é dependente de três coordenadas espaciais. Tá? E aí, esse vetor dependente de três coordenadas espaciais, ele é zero. Ele é zero. Se x é menor do que zero ou x maior do que a, se y é menor do que zero ou y maior do que a, e z menor do que zero ou não, tá errado. Ele é infinito nessa situação aqui, tá? Eu tô fora da caixa nas condições que eu tô colocando aqui. Então, deixa eu fazer isso aqui. Então, v de x é igual a zero se x está entre 0 e a. E aqui é e. Tá? X entre 0 e a. E y está entre 0 e a. E z está entre 0 e a. Então, se essas três condições se cumprem, ou seja, se a gente está no interior daquela região delimitada por essas três dimensões, o potencial vale zero. Ou, né, v de x é igual a infinito fora da caixa, que são as condições onde isso não se cumpre. Ou seja, se qualquer uma dessas três variáveis aqui assume um valor menor do que zero ou maior do que a, o potencial é infinito.
Então a gente vai ter a equação de Schrödinger, no caso agora multidimensional, né? O que a gente tem aqui, a gente tem que é menos h cortado ao quadrado sobre 2m vezes o Laplaciano da função. Agora, essa aqui vai ser a equação de Schrödinger escrita da forma espacial, e x é as coordenadas da partícula em 3 dimensões, então a gente vai escrever de forma vetorial. O potencial é zero, então a gente aqui teria um termo dentro da caixa, né, o potencial é zero, então aqui a gente pode ter o termo de energia potencial, essa é a maneira geral de escrever a equação. Só que esse potencial aqui vai ser zero, então ele vai sumir da equação, e tudo isso tem que ser igual a uma constante vezes a própria função. Nesse caso aqui da partícula na caixa, isso aqui é igual a zero. Portanto, a equação vai se resumir a menos h cortado ao quadrado sobre 2m Laplaciano da função é igual a e de x dentro da caixa. Para não ter que repetir tudo ali. Tudo isso dentro da caixa. E fora da caixa, a gente tem que a função tem que valer zero. É a mesma coisa que aconteceu no caso da partícula caixa unidimensional. Então o que a gente tem que fazer aqui é expandir esse termo laplaciano aqui, tá? E o laplaciano é a soma das derivadas segundas da função em relação a cada uma das variáveis envolvidas. Então, essa equação aqui com esse termo expandido vai se tornar menos h cortado ao quadrado sobre 2m. E aqui vai ser a soma da derivada segunda da função em relação a x duas vezes, mais a derivada segunda da função em relação a y duas vezes, mais a derivada segunda da função em relação a z duas vezes. Tudo isso. Professor, Oi. a fórmula só vale para 3 dimensões? Como? Perdão, não entendi a pergunta. Essa fórmula geral, ela só vale para 3 dimensões? Não, ela vale para Três dimensões? qualquer conjunto de dimensões, tá? Que aqui a gente vai fazer com 3. O Laplaciano o Laplaciano escrito de forma geral, né? Uhum. O Laplaciano, esse operador aqui, ele é a soma para todas as coordenadas das derivadas segundas da função, né? Em relação a cada uma das coordenadas. Então, se você tem 10 coordenadas, isso aqui é a soma de 1 até n da soma das coordenadas daquelas coordenadas da sua função. Então, o Laplaciano tem essa notação geral, e quando a gente está falando de uma partícula em 3 dimensões, ele é a soma das 3 coordenadas espaciais que essa partícula tem. Tá? Então, aqui vai ser, nesse caso aqui, a separação de variáveis, o Laplaciano vai ser expandido dessa maneira. E aí o que acontece é justamente que a gente passa a ter termos, né, que são menos h cortado ao quadrado sobre 2m derivada segunda em relação a x duas vezes da função, mais menos h cortado ao quadrado sobre 2m derivada segunda em relação a y duas vezes da função, mais, aqui eu estou colocando mais, menos, está ficando meio repetido, mas tudo bem, menos h cortado ao quadrado sobre 2m derivada segunda em relação a z duas vezes da função igual a energia vezes a própria função. E aqui a gente tem uma situação, né, na qual nenhum desses termos aqui, ó, aqui a gente tem uma operação que é só sobre x, aqui a gente tem uma operação só sobre y, e aqui a gente tem uma operação só sobre z. Então, quando a gente tem essa situação, onde os operadores que estão atuando, as contas que a gente está fazendo sobre a função, não dependem de maneira cruzada das variáveis, isso aqui sugere separação de variáveis. Então, quando a gente vê uma equação diferencial com essas características, onde os operadores não são dependentes de forma cruzada das variáveis do problema, a gente
a gente pode tentar resolver por separação de variáveis, né? O que significa tentar resolver isso aqui por separação de variáveis? Significa propor que essa função φ de x ela seja um produto de três funções, né? Uma função f que só depende da coordenada x, uma função g que só depende da coordenada y e uma função h que só depende da coordenada z. Tá? Os nomes aqui podem ser qualquer coisa, obviamente, tá? Mas a maneira de resolver um problema por separação de variáveis é sugerir que a função que vai ser solução dessa equação diferencial completa aqui seja um produto das funções de cada uma das variáveis de maneira independente. E aí o que vai acontecer é que essa operação aqui, derivada em relação a x duas vezes, só atua sobre f de x, então g de y, h de z vão ser constantes em relação a essa derivação. Aqui a derivada em relação a y só atua em relação a y, então f de x e h de z são constantes nessa derivação, e aqui a derivada em relação a z só atua em h de z, então f de x e g de y são constantes nessa derivação. De tal forma que a gente pode fazer para x, né? Por exemplo, a gente vai fazer agora só uma manipulaçãozinha concentrado na variável x, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter, aqui vai ter a aplicação do operador em x, então a gente vai ter g de y vezes h de z é menos h cortado multiplicado por menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa da partícula, derivada segunda da função f de x em relação a x. Aí mais, tudo bem, aí vai ter todos os termos nas outras variáveis, né? Então, é isso aí mesmo, tem que escrever, não tem como escapar. Então vamos escrever os termos nas outras variáveis. Então a gente vai ter aqui em y no segundo termo. Depois a gente vai isolar a parte de x aqui. Então a gente vai ter f de x, h de z aqui, multiplicado por menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda em relação a y, duas vezes da g de y, mais agora o termo em z, que vai ser f de x, g de y, multiplicado por menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda em relação a z, duas vezes de h de z. Tudo isso tem que dar a energia vezes f de x, g de y, h de z. Tá? E aí, o que a gente faz é, por exemplo, né, vamos agora sim, a gente vai se concentrar em uma das variáveis da seguinte maneira. A gente vai conseguir concentrar numa das variáveis da seguinte maneira. A gente vai dividir tudo por f de x, tá? Então, a gente vai dividir tudo por f de x, tá? Então, agora a gente vai se concentrar na variável x, né? Então, a gente vai fazer uma operação que é como isolar a variável x do problema. E aí a gente vai ter nesse primeiro termo aqui, ó, a gente vai chamar esse primeiro termo aqui, vai aparecer, bom, nada estranho. Vai aparecer 1 sobre f de x vezes, vamos colocar entre colchetes aqui, g de y, h de z, vezes menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda em relação a x, duas vezes de f de x. Tá, então essa dividimos o primeiro termo em relação a x. Dividimos o primeiro termo por f de x.
Aí, dividindo o segundo e o terceiro termo por f de x, vai sumir esses termos aqui, f de x, né? Esse termo aqui, esse termo f de x vão sumir, tá? Então, a gente vai ter, eu vou agora juntar essas duas coisas, né? O que a gente vai ter para escrever um pouco menos? A gente vai somar isso a uma função que aqui, ó, a parte dependente de x, ela não vai estar mais aqui, porque eu vou ter dividido esses termos aqui por f de x. Então, eu vou ter aqui uma função, tá vendo, que depende de z, nessa coordenada aqui, e de y nessa operação, e de y e de z nessa operação. Então, a soma desses dois termos aqui, que eu vou circular em amarelo, tá? Essa soma aqui, eu vou chamar de isso aqui, dividido vezes 1 sobre f de x, que elimina a parte da dependência em x, dessa parte. Eu vou chamar tudo isso aqui de f' maiúsculo, de y e z. Então, é uma conta, uma função, com y e z que sobra em toda essa operação. Então, aqui vai somar tudo uma conta em y e z, para a gente não ter que ficar repetindo tudo de novo. Tá? Então, multiplicando, dividindo tudo por f de x, sobra esse termo f de x, sobra uma conta com y e z que eu chamei de f' de yz. Bom, tudo isso está igual, né, é igual a energia vezes a própria função, só que agora eu dividi tudo por f de x, então vai ser energia vezes g de y, f de h de z. Porque eu dividi pela própria pela própria f de x, né? Eu dividi pela f de x, então sumiu aquele termo lá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou primeiro passar multiplicando esse termo f, eu vou passar subtraindo esse termo f de y, f' para lá, e vou chegar na equação 1 sobre f de x multiplicado por g de y, h de z, tudo isso vezes menos h cortado ao quadrado sobre 2m derivada segunda em relação a x duas vezes de f de x, mesma coisa. Vai ser igual a energia vezes g de y vezes h de z, menos f' de y e z. Tá? E aí eu vou passar dividindo esse termo aqui para lá, tá? Então, vou passar dividindo esse termo g de y, h de z, do lado de cá. Por que eu vou fazer isso? Porque aí agora eu vou ter do lado esquerdo 1 sobre f de x vezes a derivada segunda da função em relação a x, e do lado direito uma função, o resto de tudo que sobrou do lado direito vai ser dependente de y e de z. Então, eu vou ter efetivamente separado a variável x das outras variáveis. Tá? Então, quando eu fizer essa divisão, eu vou chegar numa expressão que vai ser 1 sobre f de x vezes menos h cortado ao quadrado sobre 2m derivada segunda em relação a x duas vezes de f de x. Aqui eu já poderia estar usando derivada simples, né? Porque f de x é uma função só de x. Né? E aqui desse lado eu vou ter a energia menos uma função, que é f, chamar de f duas linhas, para não ter que ficar escrevendo, que é simplesmente a f' dividido por g de y vezes h de z. Então, o termo g de y h de z, que está multiplicando energia aqui, some, né, porque está dividindo por isso. E aqui eu troco essa função aqui por ela dividido por essa função. Que aqui tem um negócio complicado, chato, mas a gente, infelizmente, não vai ter que lidar com esse problema aqui. Bom, vamos agora entender isso aqui. A gente fez uma separação de variáveis e a gente sobrou com... chegou nessa equação aqui, e a gente tem nessa equação o seguinte. Isso aqui é energia total da partícula
em 3 dimensões, né? Então, isso aqui é a energia, o termo E que estava na equação lá em cima, que era a energia a que correspondia, a energia que correspondia a essa partícula, no caso tridimensional. E a gente está vendo agora que a gente tem uma função só de x do lado esquerdo, que é a energia que a partícula tem em 3 dimensões, menos uma outra coisa que só depende de y e z, tá? E aí, bom, a gente tem aqui, né, uma situação primeiro, as variáveis estão separadas, então a gente tem do lado esquerdo uma função que só depende de x, e do lado direito uma função que não depende de x, que depende das outras variáveis do problema. Então essa igualdade aqui só pode ser verdadeira se os dois lados forem constantes. Então é aquela a técnica ser verdadeiro para todo x e para todo y e z. Só pode ser verdadeiro se a gente tiver que 1 sobre f de x menos h cortado ao quadrado sobre 2m derivada em relação... Aqui vamos colocar a derivada simples já, né? Porque a gente não tem mais nenhuma variável. Em relação a f de x igual a uma constante e menos f duas linhas de yz é igual a essa mesma constante. Então isso aqui tem que ser, essas duas coisas têm que ser constantes dos dois lados, né? É o argumento lá da separação de variáveis, para que essas duas coisas sejam verdadeiras. E aí a gente tem que, em particular, esse lado aqui, né, se transformou na equação de Schrödinger da partícula na caixa unidimensional. Olha o que sobrou aqui. Sobrou, passando esse f de x multiplicando para cá, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda da função em relação a x duas vezes, é uma constante vezes a própria função. Essa é a equação, isso aqui é a equação de Schrödinger. Parte espacial, né? Parte espacial dela, a gente não está falando nada da parte temporal aqui, em uma dimensão. E esse C aqui é a energia, né? Isso aqui é exatamente a mesma equação que a gente trabalhou até agora, né? É a energia de quem nesse caso, né? É energia associada às funções f de x, ou seja, a energia associada dessa partícula associada ao comportamento dela na coordenada x. Tá? Então a gente vai chamar esse C aqui de E subscrito x. E aí a gente tem que a equação para a parte de x ficou simplesmente menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda em relação a x duas vezes, da função é igual a E de x, f de x. E é claro, isso aqui ela tem que satisfazer as condições de contorno que são impostas por causa da partícula na caixa na coordenada x, né? Então a gente sabe que f de x tem que ser igual a 0 em x igual a 0 e f de x tem que ser igual a 0 em x igual ao comprimento da caixa na direção x. Evidentemente, né, a gente poderia ter feito isso, né? O que a gente fez aqui, né? Teve esse momento aqui onde a gente dividiu tudo por f de x, né? A gente poderia ter feito a mesma coisa, dividindo tudo por f de y, e a gente teria feito uma coisa exata. A equação é totalmente simétrica em relação a x, y e z. Então, eu poderia ter dividido tudo por f de y, e eu teria chegado numa equação análoga a essa aqui, para y. E eu poderia ter dividido por f de z, por h de z, no caso por g de y, né? Por h de z, e aí eu teria chegado numa equação análoga para z. Então, se eu fizer isso para cada uma das variáveis, eu vou ter 3 equações, que vão ser exatamente análogas. Então, eu vou ter derivada segunda em relação a y, da g de y,
é igual a energia na direção y vezes g de y, com as mesmas condições para y, né? Com g de y é igual a zero em y igual a zero, e g de y igual a zero em y igual a A. E a mesma coisa para z, né? Eu vou ter três equações, na verdade. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Derivada segunda em relação a z duas vezes de h de z. Vai ser a energia associada à coordenada z vezes h de z. Com a mesma coisa, né? H de z igual a zero em z igual a zero. E h de z igual a zero em z igual a A. Bom, cada uma dessas aqui é uma equação de Schrödinger de uma partícula na caixa em uma dimensão. Cada uma dessas coisas aqui pode ser resolvida de maneira totalmente independente. E é uma equação de Schrödinger de partícula na caixa em uma dimensão. E a gente já conhece quais são as soluções disso, porque a gente já resolveu a partícula na caixa em uma dimensão. Então, a gente sabe que as soluções, né, dessas coisas aqui são assim, né? Soluções são, por exemplo, f de x, a gente pode numerar f de x de n, é uma coisa da forma a seno de n π, vamos chamar de nx aqui, ó, para colocar, ó, nπ sobre a vezes x, né, para nx podendo valer 1, 2, etc. 3, 4, 5. A gente sabe que g de y vai ser a mesma coisa, então a g vai poder ser numerada com o contador ny. Vamos botar outra letra aqui, seno de nyπ sobre a. Aqui é o mesmo a porque a gente usou o fato da caixa ser quadrada no começo, né? ny, senão a gente teria a, b, c aqui, ou direção do tamanho da caixa em cada uma das direções. Tá? Mas para não complicar, vamos deixar a caixa quadradinha. Caixa cúbica mesmo. E h de z, as soluções são h de z com o contador nz de z, aqui é y, né? De z é igual a uma terceira constante aqui, seno de nz π sobre a z para nz igual a 1, 2, etc, etc, etc. E as energias a gente também conhece, né? As energias disso aqui são as soluções da equação de Schrödinger para partícula na caixa em uma dimensão. Então a gente também conhece as energias, né? Que estão todas da mesma fórmula, né? As energias na direção x, as energias associadas à coordenada x vão ser h cortado nx ao quadrado dividido por 8ma ao quadrado. As energias na coordenada y é a mesma coisa, então vai ser h quadrado ny ao quadrado dividido por 8ma ao quadrado. E a energia associada à direção z vai ser a mesma coisa também, h cortado, h ao quadrado, nz ao quadrado dividido por 8ma ao quadrado. Tá? Então a gente tem as mesmas. Isso aqui agora se transformou, né? Depois que a gente fez essa separação de variáveis, isso aqui se transformou num problema exatamente igual da partícula na caixa unidimensional. E aí a gente simplesmente listou, a gente já sabe, já resolveu isso antes. Então as soluções da partícula na caixa unidimensional são essas aqui. E agora a gente tem soluções para cada uma das direções da caixa, né? Para cada uma das dimensões da caixa. Percebem que se eu tivesse feito isso em duas dimensões, seria tudo exatamente a mesma coisa, exceto que eu não teria coordenada z. Tá? Então, se eu quero estudar como é que a partícula se comporta num sistema bidimensional, então seria tudo igual, só que sem a coordenada z. E voltando, né? Da onde vieram essas três funções? Essas três funções vieram, né? Vieram lá de cima da proposição de que a função φ de x, do vetorial, né, poderia ser escrita na forma do produto dessas três funções. Isso aqui foi o que a gente propôs lá em cima. Então,
Isso significa que a solução da equação, as soluções da equação, elas vão ter a forma A vezes B vezes C, tá? Sei lá, quiser dar outro nome para isso, vamos chamar de A' aqui, que é o produto das três constantes, multiplicado pelo seno de nx π sobre A vezes x, multiplicado pelo seno de ny π sobre A vezes y, isso multiplicado pelo seno de nz π sobre A vezes z. Tudo bem? Então, a solução agora tem essa cara aqui, né? Que a gente pode verificar que ela é uma solução, tá? Eu não vou fazer isso, vai ficar isso aí, vai ser parte de exercício aí de vocês, mas vocês podem agora substituir essa φ de x aqui na equação de Schrödinger em 3 dimensões e fazer todas as contas e verificar que o H, o operador hamiltoniano, que no caso é só a derivada segunda, por causa que a gente está falando da partícula na caixa e que o potencial é zero. Então, a derivada segunda dessa função, a soma das derivadas segundas dessa função em relação a cada uma das variáveis, que é o Laplaciano, vai ser uma constante vezes essa mesma função. E essa constante vai ser justamente a energia associada a essa função em 3 dimensões. Então, qual que é essa energia, né? Vamos só tentar agora mostrar, no caso agora bem geral, né, qual que é a energia dessa função, né? Para isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos voltar a escrever a função da maneira geral, né, porque isso aqui é muito geral. fx, g de y, h de z. Tá? Então, a função, vamos escrever ela dessa maneira aqui. E o que a gente percebeu, né? Olha, a gente voltar lá para cima, é que como... Ó, vamos voltar aqui para cima. Nesse termo aqui. Essa equação aqui o que a gente escreveu aqui é o hamiltoniano, né? Que no caso, tudo isso aqui, né? É o H do caso da partícula na caixa, né? H. Né? É o hamiltoniano do sistema na partícula na caixa, que tem essa característica aqui, que não tem energia potencial, porque a energia potencial é zero dentro da caixa. E quando a gente colocou a solução, antes mesmo de colocar a solução, né, a gente viu que esse hamiltoniano aqui ele é separável em 3 termos, um termo em x, um termo em y e um termo em z. Então a gente vai chamar essa operação aqui de h de x, essa operação aqui de h de y, e essa operação aqui de h de z. Então, o que a gente está mostrando? Que o h, o hamiltoniano dessa equação de Schrödinger aqui, ela é a soma, ela pode ser escrita como a soma de 3 hamiltonianos, cada um operando numa direção do espaço. Então, é isso que a gente vai fazer aqui embaixo. Justamente isso que a gente vai fazer aqui embaixo. Que a gente tem que a função é o produto das 3 funções, e a gente tem o caso em que o hamiltoniano pode ser escrito como a soma de operações em cada uma das 3 direções do espaço. Tá? Porque simplesmente por causa que o Laplaciano é a soma das derivadas segundas e não tem energia potencial, então nesse caso ficou fácil separar. Se a energia potencial fosse separável, daria para fazer isso aqui também. Mas aí é um caso mais especial. No caso em que a energia potencial é zero, em particular o hamiltoniano pode ser separado nessas 3 componentes, que simplesmente vão ser as derivadas segundas da função em cada uma das 3 direções. E aí o que a gente tem? Se a gente aplica esse h, que é a soma dessas coisas, sobre essa função que é o produto dessas coisas, né? Como é que fica isso, né? A gente vai ter h aplicado em φ de x, vai ser essa soma aplicada nesse produto, sendo que a componente x só atua sobre x, a componente y só atua sobre y, e a componente z só atua sobre z. Então, a gente vai ter g de y, h de z multiplicado
pela operação do operador H sobre f de x, mais, agora a parte em y, então vai ser f de x h de z, h de y atuando sobre g de y, mais, aqui embaixo, f de x vezes g de y, e a operação de h de z sobre hzinho de z. Bom, se f de x, que é o caso aqui, né? F de x, olha o que a gente tem aqui, nesse caso. Se f de x são, por exemplo, as soluções da partícula na caixa em uma dimensão na direção x. G de y é uma solução da partícula na caixa na direção y. E h de z é uma solução na partícula na caixa na direção z. Isso significa que h de x, que é, a gente tem agora equações desse tipo, né? Isso aqui é, por exemplo, h de x aplicado sobre f de x dá uma energia vezes f de x, quando f de x é uma solução. Então, se f de x for uma solução, h de x aplicado sobre f de x dá a energia na direção x vezes a própria f de x. Então, vamos voltar lá para baixo e fazer isso. Então, se a gente escrever aqui que se f de x é autofunção de hx e g de y é autofunção de h de y e h de z é autofunção de h de z, o que a gente tem? A gente tem que h de x, f de x é igual a energia na direção x vezes f de x, h de y, h, o hamiltoniano na direção y, aplicado em g de y, é igual a energia na direção y vezes g de y, e h de z vezes hzinho de z é igual a energia na direção z vezes h de z. E a gente vai substituir essas três coisas aqui. Então, a gente tem h de x vezes f de x é igual a energia vezes f de x. Então, esse termo aqui, isso aqui é energia na direção x vezes f de x. Isso aqui é energia na direção y vezes f de y. E isto aqui é energia na direção z vezes f de z. G de f não. H de z e aqui g de y. E aí aquela equação lá em cima, o h aplicado sobre toda a função. Então, tudo isso implica que h aplicado sobre a função vai ser energia x é um número agora, então e de x pode vir para frente, né? Então vai ser escrito como e de x g multiplicado, vamos colocar aqui entre colchetes para ficar bem evidente, né? G de x, agora tem o f de x aqui, vamos colocar f de x, g de y, h de z. Mais, segundo termo, agora tem um termo e de y, g de y, então vamos botar o e de y lá na frente, e de y, e multiplica, mesma coisa, f de x, agora o g de y apareceu ali como resultado da operação do hamiltoniano sobre a função, h de z. Mais, terceiro termo, a mesma coisa, o e de z coloca lá para frente, e de z, que multiplica, mesma coisa, f de x vezes g de y vezes h de z, tá? E aí, o que é isso aqui, né?
que são esses termos aqui? Esses termos aqui são a própria φ de x. Então, h de x resultou ser e de x, φ de x, mais e de y, φ de x, mais e de z, φ de x, e, portanto, h aplicado na função completa é igual a, vamos botar o φ de x em evidência aqui, e de x mais e de y mais e de z, φ de x. Então, o que a gente mostrou aqui? A gente mostrou que na partícula na caixa, quando esse H é separável numa soma de três componentes que podem ser escritas de maneira independente para cada uma das variáveis, a aplicação do hamiltoniano sobre a função completa, né? Primeiro, pelo fato do hamiltoniano poder ser separado nas variáveis, a gente pode propor uma solução na forma de um produto de soluções em cada variável, que é o método de separação de variáveis normal. E aí, pelo fato desse hamiltoniano ser separável nas variáveis, a operação do hamiltoniano sobre a função completa acabou resultando é uma constante vezes a própria função, e essa constante é a soma das energias associadas à solução da equação em cada uma das variáveis independentemente. Tá? Então, a energia da partícula na caixa em três dimensões, ela é E de x, y, z, ela é a soma das energias da partícula na caixa em cada uma das direções. Então, vamos ver como é que eram essas fórmulas lá, né? As fórmulas das energias eram assim, né? H ao quadrado, 8m ao quadrado, vezes nx ao quadrado. H ao quadrado, 8m ao quadrado, ny ao quadrado. H ao quadrado, 8m ao quadrado, nz ao quadrado. Então, na verdade, tem essa, para caso da caixa cúbica, tem esse termo h ao quadrado, 8m ao quadrado, que é igual nos três termos. E o que muda é qual é o número quântico que você está considerando. Então, a energia associada às três coordenadas x, y, z, na verdade, ela é uma função de três números quânticos. Então, vamos escrever isso explicitamente, nx, ny e nz, que é h ao quadrado, dividido por 8ma ao quadrado, que multiplica nx ao quadrado mais ny ao quadrado mais nz ao quadrado. Para nx, ny e nz, podendo valer 1, 2, 3, etc, independentemente, tá? Pode valer um deles, pode valer 1, outro pode valer 2, outro pode valer 3, ou qualquer um dos outros números. Tá? Então, a gente tem, ou seja, a gente tem que as energias de uma partícula na caixa em três dimensões são simplesmente as energias da partícula na caixa unidimensional somadas nas três direções possíveis, associadas aos números quânticos correspondentes nas três dimensões. Tá? Então, a solução da equação, né, é essa aqui, que é o produto das soluções da partícula na caixa unidimensional em cada uma das direções. Aqui o Z está dentro, tá? Agora que eu vi. Esse Z aqui está dentro da equação. É a soma da solução da partícula na caixa em cada uma das direções. E as energias associadas a cada uma dessas soluções são simplesmente a soma, aliás, a solução é o produto das funções associadas à partícula na caixa em cada direção. Então, as funções de onda são o produto de funções de onda, e as energias associadas a essas soluções são as somas das energias da partícula na caixa em cada direção. Tudo bem? Então, o que a gente fez de novo aqui, né? O que a gente fez de novo aqui foi mostrar que a gente pode escrever a equação de Schrödinger de uma maneira, usando a representação tridimensional, que a única coisa que a gente introduz nessa
aumento de dimensionalidade do sistema, é a substituição da derivada segunda pelo operador laplaciano, que é a soma das derivadas segundas em cada direção, em cada variável do problema. Tudo bem, então a gente vai somar essas derivadas segundas em cada variável do problema. E aí, se o potencial, que é o caso da partícula na caixa, se a parte da energia do potencial também é separável, aí fica tudo muito simples, porque você pode separar a parte do laplaciano, já é normalmente separável em todas as variáveis, e a parte do potencial passa a ser separável também, né? Se o potencial é separável. E se as duas coisas são separáveis, você pode resolver a equação de Schrödinger para cada dimensão do espaço, independentemente das outras, e obter soluções independentes para cada uma das direções do espaço. E o resultado final, a solução final, vai ser um produto dessas soluções independentes em cada direção do espaço, que é isso aqui, que é isso aqui. E as energias associadas vão ser a soma das energias das soluções associadas a cada uma das direções do espaço, que é isso aqui. Ok? Então, a partícula na caixa em 3 dimensões, na verdade, é uma extensão simples do caso da partícula na caixa em uma dimensão, usando a separação de variáveis, usando o conceito de separação de variáveis para obter soluções independentes da partícula, para os níveis de energia e as funções de onda da partícula em cada dimensão. Só que agora o sistema é um sistema multidimensional. Então, se a gente tinha uma imagem, né, por exemplo, né, da solução de menor energia, né? Fica difícil de desenhar, mas a gente tinha a solução de menor energia da partícula na caixa em uma dimensão, era assim, né? Isso aqui, imagina só, se a gente agora vai para 2 dimensões, o que a gente tem em 2 dimensões é o produto, é fácil fazer a extrapolação agora, né? Se isso aqui era na direção x e agora isso aqui é na direção y, acrescentei essa nova dimensão, a gente já viu que o resultado do caso bidimensional vai ser o produto dessas duas funções. Então, nesse caso aqui, né, o produto disso em cada posição do espaço vai ser zero nas extremidades, né? Vai ser zero nas extremidades e vai crescer no meio. Então, a função bidimensional, né, vai ser uma coisa assim, né? Para desenhar de outra cor. Tridimensional não vou tentar desenhar, mas vai ser uma coisa assim, né? Tá? Então a função bidimensional vai ser uma semisfera, né? Vai ser uma coisa parecida com uma semisfera. E a função tridimensional, né? Que você imagina, se agora a gente tem 3 dimensões, dá para a gente imaginar o que vai ser o aspecto da função de onda no caso tridimensional, que é o caso da caixa, né? Onde se a gente tem uma solução assim em x, uma solução assim em y, uma solução assim em z, e é o produto dessas 3 coisas, ela vai ter um máximo no centro da caixa, né? Porque quando as 3 coordenadas têm as 3 soluções individuais são máximas, e vai ser zero nas extremidades da caixa, que é a situação na qual cada uma delas vale zero. Portanto, se a gente conseguir desenhar isso aqui, o que a gente tem aqui no meio vai ser uma densidade, uma função de onda que tem um máximo no interior da caixa e uma densidade de probabilidade que vai para zero nas extremidades da caixa, de acordo com uma função do tipo seno-cosseno em cada direção. Uma função do tipo seno em cada direção. Então, a partícula na caixa em 3 dimensões, quântica, ela tem uma probabilidade máxima de ser encontrada no interior da caixa. Né? No meio da caixa, perdão. No interior é evidente, né? No meio da caixa. Ao contrário de uma partícula. Vendo? Isso aqui é muito diferente de o que é uma partícula na caixa clássica, né? É uma partícula de um gás. Uma partícula de um gás, você não tem maior probabilidade de encontrar ela no meio do seu quarto em relação às bordas do seu quarto. Se isso fosse assim, a pressão no interior do quarto, no meio do quarto, seria maior que a pressão, ou a densidade do ar no meio do quarto seria maior que a densidade do ar perto da parede. Tá? Então, uma partícula clássica dentro de uma caixa está distribuída homogeneamente em toda a caixa.
uma partícula quântica dentro da caixa, ela tem maior probabilidade de ser encontrada no meio da caixa cúbica. Tá? Então é como se você tivesse um gás ideal no seu estado fundamental, e aí que por isso que a gente não vê isso na prática, né? Quando a gente tem um gás ideal no estado fundamental de energia, o que a gente tem é um gás ideal cuja densidade de partículas é maior no meio do recipiente do que nas bordas do recipiente. Mas isso no estado fundamental, né? A gente não vê isso em gases reais, porque os gases reais estão em um estado muito distante do estado fundamental, e aí entra aquela questão de que em altas energias essa densidade, o quadrado da função de onda, ou a função de onda, tende a uma densidade uniforme. Deixa eu ver o chat. Para todas essas relações, consideramos a equação como separável. Existem casos comuns da aplicação dessa equação? Não, tem, claro que existem comuns. A equação de Schrödinger para o caso da partícula, para o átomo de hidrogênio já não é separável, né? No átomo de hidrogênio, né, o Juan perguntou se é comum encontrar situações não separáveis. Sim, é muito comum. Tá? O átomo de hidrogênio, a função de energia potencial é essa aqui. Né? 1 sobre... Aqui as coordenadas são as coordenadas do elétron e do núcleo. Tá? Então tem um elétron e um núcleo. Então tem coordenadas do elétron e tem as coordenadas do núcleo. Tá? Então a função de energia potencial é 1 sobre 4πε0. 1 a carga do elétron, né, vezes carga do núcleo, dividido pela distância entre o elétron e o núcleo. O que é a distância entre o elétron e o núcleo? A distância entre o elétron e o núcleo é a raiz quadrada de x do núcleo menos, ou x do elétron, tanto faz, mas x do elétron menos x do núcleo ao quadrado, mais y do elétron menos y do núcleo ao quadrado, mais y do elétron, z do elétron, z do elétron menos z do núcleo ao quadrado. Bom, isso aqui não é separável, tá? Isso aqui você não tem como separar essa função de energia potencial em uma soma de uma função que só depende das coordenadas do núcleo por uma outra função somada com uma outra função que só depende das coordenadas do elétron. Tá? Então, isso aqui não é separável. Aqui, no caso do átomo de hidrogênio, o que a gente faz depois é uma redução de variáveis, onde a gente usa como variável do problema esse próprio R aqui, a diferença das posições. Ainda dá para fazer isso. Mas quando a gente vai para qualquer átomo com 2 elétrons, já nem isso dá para fazer. E aí não tem solução analítica de jeito nenhum. Tá? Sim, exatamente. É que a partícula na caixa não é o único caso, né? A partícula na caixa, que é V de x igual a zero, evidentemente, V de x igual a zero é uma soma pode ser escrito como uma soma em cada uma das direções, porque é zero nas 3 direções. Mas você poderia, um pouquinho mais genérico do que isso, você poderia ter um potencial dependente das 3 coordenadas que fosse a soma de 3 potenciais, tá? Você poderia ter isso. Aí a conta que a gente fez aqui, todas as contas que a gente fez para separação de variáveis, poderiam ser feitas se o potencial pode ser escrito como uma soma de 3 potenciais em cada uma das direções do espaço. Tá? Mas átomos e moléculas já não são assim, então não é tão interessante os outros exemplos, né, pra gente. Mas você pode ter sistemas físicos nos quais o potencial é uma soma de potenciais independentes em cada direção.